Olha, a lei que possibilita o afastamento das gestantes do trabalho de forma presencial foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Sobre esse assunto, a gente fala agora com o advogado trabalhista Henrique Messias. Ele nos explica essa novidade porque é uma lei, inclusive, exclusivamente, né, doutor, para ser utilizada nesse momento de pandemia. A gente sabe que as grávidas estão em grupo de risco, sempre estiveram. Algumas começaram a tomar vacinas, houve essa interrupção, inclusive, da vacinação para grávidas sem comorbidade. E aí há aquela preocupação dessas grávidas terem complicações, terem a Covid. E aí agora com essa lei as empresas, inclusive, devem agir diante dessa lei, né? Exatamente garantindo agora um direito às mulheres grávidas de terem o trabalho, inclusive de forma remota e sem descontar nada do salário. Não é isso, doutor? Boa noite. Boa noite, amigo Edson. Boa noite aos amigos que nos assistem através da TV Pajuçara. É exatamente isso, tá, Edson? Nós sabemos, né, que as gestantes, né, as empregadas gestantes fazem parte do grupo de risco, né, para o Covid-19, a Covid-19, e hoje nós tivemos pela manhã a publicação de uma nova lei que determinou, tá, Edson? É uma determinação legal que aquelas empregadas gestantes devem ser afastadas do trabalho. Não é uma faculdade para a empresa afastar ou não a empregada, nem tampouco é uma faculdade da empregada fazer essa opção pelo afastamento. A lei é muito clara quando ela determina que as empregadas gestantes devem ser afastadas do trabalho presencial, né? Essas empregadas devem ser colocadas para prestar os seus serviços através do teletrabalho, através do home office, né? Aquelas outras formas de trabalho que ficaram muito conhecidas depois dessa pandemia. E outro ponto importante é esse, né? Quer dizer, não pode haver desconto no salário. Ou o funcionário, né? A funcionária, no caso, grávida, né? A gente fala empregada, mas na verdade são todas as profissões, né? Eu entendi a sua colocação, doutor. As funcionárias grávidas, né, de empresas devem prestar o seu trabalho em casa e sem desconto. Não é isso, doutor? Perfeito, Edson. Enquanto durar a pandemia, né, as empregadas, na verdade, né, corrigir isso, né, na verdade eu me coloquei, né, você está correto, são as empregadas, né, aquelas empregadas que prestam serviços com a carteira de trabalho anotada, isso não se estende a servidores públicos, etc., autônomos, né, mas as empregadas devem prestar serviços de casa a partir de agora e precisam necessariamente receber o mesmo salário que recebiam antes. Não podem ter qualquer tipo de redução salarial, nem qualquer tipo de prejuízo. Agora, em casos específicos, por exemplo, vamos colocar numa empresa em que a mão de obra, no caso, o trabalho daquela funcionária, seja algo que ela só pode exercer de forma presencial. Por exemplo, cobradora de ônibus. Ela está grávida e ela não pode agora, ela tem que ficar em casa. Como é que ela vai prestar o serviço de forma remota? Prevê alguma coisa a lei em relação a isso ou ela deverá receber o seu salário mesmo sem trabalhar de fato na sua função? Edson, infelizmente a lei é omissa nesse sentido. Na verdade, a lei é omissa em uma série de regramentos, né? A lei traz tão somente 2 artigos e ela não aborda essas situações. Ela só diz que a empregada gestante deve ser afastada do trabalho presencial. O que se sugere, tá, Edson? Que essa empregada, por exemplo, a cobradora do ônibus, ela tem a sua função alterada para prestar serviços administrativos, por exemplo, e que ela preste esses serviços que podem ser prestados através do teletrabalho de sua casa. É uma alternativa para as empresas. No entanto, não há nada nesse sentido na lei. Não é específico. Então, a empresa vai ter que, de certa forma, cumprir a lei, ou seja, quer dizer, afastar aquela funcionária que esteja grávida, não é? Mas vai tentar encaixar em alguma função que possa ser realizada de forma remota, né? Isso, né? Existem algumas alternativas, como a mudança de função para prestar os serviços de casa, né? A possibilidade de conceder férias, de até antecipar férias. Mais uma vez, a gente tem essa possibilidade de suspender o contrato de trabalho desde que não haja prejuízo para a empregada. O que se recomenda é que a empresa procure, né, um aconselhamento jurídico ou de um contador, até do sindicato, para que tenha, né, o conhecimento dessas alternativas. O importante é que a empregada seja afastada do trabalho, porque é isso que determina a lei, Edson. O senhor falou aí sobre a suspensão do trabalho, aí eu fico na dúvida. A gente tem uma outra, né, um outro plano, né, que foi renovado também pelo governo, que as empresas podem reduzir jornada e, consequentemente, reduzir parte do salário para enfrentar a pandemia. No caso das grávidas, elas também podem entrar nesse projeto de redução de carga horária
ou até mesmo suspensão do trabalho, mesmo estando grávidas? Elas podem, né, no caso de suspensão, né, a suspensão pode acontecer, ela receberá o benefício emergencial que é pago pelo governo. No entanto, se esse benefício, Edson, que é no valor do seguro-desemprego, for inferior ao seu salário, a empresa precisará necessariamente fazer a complementação, porque a lei é clara, ela precisa ser afastada e não pode ter nenhum tipo de redução de salário. Então, isso pode acontecer em relação à redução de jornada, né, com redução de salário e também em relação à suspensão do contrato de trabalho. Então, pode sim ser aplicado para a empregada gestante, desde que ela não tenha nenhum tipo de prejuízo com isso. E isso é muito importante ficar atento e denunciar caso a empresa, por exemplo, queira fazer a suspensão do trabalho e não complemente, né, o valor, caso o salário dessa funcionária, dessa empregada, seja maior que o teto aí do seguro-desemprego que é pago no caso das suspensões, né? Isso, perfeito. Né? Tanto o empregador deve procurar informações, quanto também o empregado. Se eventualmente percebe que aquelas determinações legais não estão sendo seguidas, ele pode procurar um colega advogado, procurar o sindicato, né? Procurar o Ministério Público do Trabalho, enfim, né? Os órgãos próprios para que essa denúncia seja feita e apurada.